Começando mais um podcast Afroconsciente, hoje quarta-feira, mais um podcast Afroconsciente e hoje o tema de hoje é o primeiro, o assunto vai ser psicologia antirracista, primeiro episódio, teremos outros, mas quem vai falar sobre isso junto comigo é a especialista, conhecedora do assunto, doutora Leila Seligini, é psicóloga, é psicanalista e também escritora. Todos os dias ela está com a gente aqui no estúdio, né? Só que na tela, na TV, com os livros dela. Hoje, quarta-feira, está com a gente aqui. Doutora, seja mais uma vez muito bem-vinda a esse podcast, a esse episódio que é nosso, Afroconsciente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e vamos abordar esse tema tão delicado que é falar da psicologia antirracista. O que é isso? Nós vamos passar esse recado hoje. Perfeito, já peço para você se inscrever no nosso canal, se inscreve aí, dá aquela força pra gente. Já vou emendar aqui pedindo para você também dar uma força no nosso Pix, é o nosso Pix podcast Folha de Sumaré, @gmail.com. Vou repetir, podcast Folha de Sumaré, @gmail.com. Então se inscreva no nosso canal, aquela ajudinha no Pix, dá um joinha, comenta durante o nosso podcast ou depois que você for assistir, comenta e também toque o sininho para receber as nossas notificações. Podcast de segunda a sexta-feira, toda vez que a gente programar uma live, uma transmissão, vai chegar um aviso aí no seu celular, aí é só se organizar e às 18 horas estar com a gente aqui. Bora pro assunto de hoje? Ô Sam, você tá bem? Olá. Opa. Segundou? Ah, não, hoje é quarta, pô. Vamos lá então, gente, começando com o nosso assunto. Hoje o primeiro episódio de psicologia antirracista. Deixa eu colocar meu pretinho e amarelinho aqui, meu 4-olho. Agora eu fiquei com 4-olho. É o seguinte, gente, a psicologia instituída como ciência se deu em 1879. A psicanálise por volta de 1900. Foram construídas a partir do ponto de vista da Europa, branca e colonial. O sofrimento psíquico foi historicamente tratado como algo universal e individual. Temos que considerar que houve uma exclusão do negro, tanto na construção científica quanto pensado como sujeito que sofre o racismo. A escravização nas Américas já ocorrida há 400 anos e se inicia a colonização de toda a África, tomada, por assim dizer, a mão grande, né? E desumanizada, como, por exemplo, o que fez a Bélgica com os negros africanos. A Bélgica colonizou 3 países africanos, os atuais República Democrática do Congo, Ruanda e Burundi, praticando a desumanização ao extremo. É isso aí. Antes de eu começar com a minha fala, eu quero só destacar quem não conhece essa desumanização praticada pela Bélgica, procura vídeo nas redes sociais, que vai encontrar e vai entender do que a gente está dizendo. Perfeito. Tá? Bem, é preciso pontuar que a psicologia clássica tomou o sujeito universal, homem, branco, europeu, classe média, como padrão de normalidade. Por que é preciso pontuar esse padrão? Para garantir que o sujeito marginalizado, preto, indígena, LGBTQIA+, tenha a sua narrativa validada na clínica sem que seus sintomas sejam patologizados ou reduzidos a complexos individuais. O profissional que ocupa uma posição de privilégio social precisa fazer um exercício de letramento racial e social. O seu lugar de fala não impede de atender o outro, mas exige que ele reconheça sua ignorância sobre certas vivências e abdique do lugar de saber absoluto para não reproduzir violências na clínica. O lugar de fala é um convite à responsabilidade ética de quem fala a partir de uma posição social dominante. Aí nós vamos chamar a primeira foto, Sam. Segundo a filósofa Djamila Ribeiro, não significa que uma pessoa branca é impedida de falar sobre
racismo, mas sim que ela fala a partir de quem nunca, em momento algum da sua vida, experienciou o racismo na pele, literalmente. Em suma, a clínica psicoterapêutica com pessoas negras exige entender que o divã não está isolado do mundo exterior. Curar o indivíduo exige obrigatoriamente reconhecer o peso da estrutura que o adoece. Agora, vamos falar de um assunto muito delicado. Por isso, já adiantamos que se você se encontra num nível emocional vulnerável, ligue 188, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É uma associação civil que oferece apoio emocional de forma gratuita, voluntária e sob total sigilo. Outra sugestão é procure psicoterapia com um profissional antirracista que ajude a reconstruir sua identidade. O índice de mulheres negras que tiram a própria vida no Brasil é maior do que o registrado entre mulheres brancas, evidenciando que o racismo estrutural e o machismo são determinantes sociais no adoecimento mental. Na faixa etária de adolescentes e jovens adultas, indo de 10 a 29 anos, o risco de morte de mulheres negras por tirarem a própria vida é de até 36%, superior ao de mulheres brancas. A cada 10 jovens e adolescentes que tiram a própria vida no Brasil, 6 são negros, pretos ou pardos. Os homens negros registram as taxas mais altas, com risco de até 50% do que homens brancos. Vou repetir, com risco de até 50% maior do que homens brancos. Para a medicina e a psicologia, esse ato de tirar a própria vida raramente é isolado ou uma escolha consciente. Na imensa maioria das vezes, ele representa o desfecho de um sofrimento psíquico insuportável e extremo. O Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais publicam cartilhas de orientação profissional reafirmando que o ato é o desfecho de um sofrimento psíquico severo e da falta de suporte social. Se você está vivendo esse momento de crise e perda de referências, lembre-se de que a sua identidade não sumiu. Ela está sufocada por um ambiente hostil, mas a sua essência continua aí dentro. Entenda que o seu desespero não é um ponto fraco, mas sim uma reação normal a um sistema que adoece a população negra. E aí eu trouxe, Odair, para comentar também com vocês, o testemunho de 2 pessoas negras que eu acompanhei assistindo vídeos na internet. Porque eu procuro muito vídeos de psicanalistas mais experientes para falar da questão de psicanálise e racismo, psicologia e racismo. E num desses vídeos foi numa instituição que abriu para não psicanalistas, não psicólogos participar. E aí, dentre eles, tinha um homem de uns 40 anos, profissional, formado, inclusive fazendo mestrado. Então, uma pessoa engajada, sim, né? Um homem negro. E que ele foi lá pedir ajuda, né? Que ele estava há anos procurando alguém da psicanálise que entendesse a sua dor, porque ele não se sentia acolhido pelos profissionais que ele tinha encontrado, né? Que ele se via totalmente adoecido com a perda constante de identidade do professor que ele é. Que quando sai da sala de aula ou quando sai do mestrado, ele se torna um possível ladrão ou uma pessoa subserviente da sociedade. Isso é constante, isso enlouquece. Ele deu esse relato. Então, é muito sério. Demais, demais. Sério, a gente considerar o quanto o racismo afeta
os afrodescendentes, as pessoas negras. Um outro relato chocante também, nessa mesma instituição, um jovem adolescente, ele se apresentou, pediu para falar, ele falou que estava atrás de conhecimento, porque constantemente eu tenho esse medo de perder quem eu sou. Ele estuda numa escola particular, de classe média alta, e constantemente se vê sem saber quem ele é. E aí ele trouxe uma situação horrorosa que ele viveu. Teve um acampamento na escola, e como não tinha muitos alunos, sugeriram que todos dormissem, as meninas e os meninos, na mesma sala. Aí uma menina saiu comentando que jamais dormiria num quarto com ele, que ele poderia ser um possível Estuprador. Meu Deus do céu. Você já sacou que era isso, né? Que iam falar, né? Então, ele foi lá nessa instituição de psicanálise pedir ajuda. Ele falou, eu quero estudar, eu quero saber, eu quero aprender. Eu estou nesse momento, olha, estou tremendo, estou sem saber quem eu sou. Eu penso em sair da minha escola, que eu adoro, porque ele gosta da metodologia da escola e tal. Eu quero buscar conhecimento, leitura, porque eu sou uma pessoa positiva, otimista. Eu quero desbravar e conquistar esse mundo. Então, assim, são relatos de pessoas no sofrimento extremo. Exato. Procurando ajuda. Então, para quem não acredita que o racismo faz tanto mal, causa tanta dor, eu fiz questão de trazer esses dois relatos. Caramba, esse relato é importante. Eu vou dar meu relato, então, aproveitar, já que a senhora deu a deixa lá. Aí. Inclusive, eu mesmo, logo depois das sessões, quantas vezes indo para a rua, tinha que voltar, tipo assim, vou ter que voltar para a sessão para falar a mesma coisa, porque era de forma repetitiva. Conversava lá na sessão, aí eu ia para a rua, acontecia algo igual. Mas parece que o que aconteceu na sessão ficou lá, porque o sentimento de inferioridade, de medo, de querer se trancar em casa e não sair, continuava. Porque está na sociedade. Exato. Está nas pessoas. Está nas pessoas. Está no branco, que rejeita quem não é branco, exato. Ou quem tem uma coloração de pele diferente. E aí só fazer, não quero dizer quando eu falo só, não significa que não valeu a sessão, mas quando voltava, que ia repetia a mesma situação, caramba, mas eu pensei que ia ser diferente agora. E aí, como eu estou dizendo, repetia. Porém, depois de longos anos falando sobre, né, durante as sessões, ano passado, lá para outubro, novembro, né? Que eu entendi que a sociedade, ela é racista. Como é que eu vou lidar com a sociedade racista? Primeiro, entendendo que ela é. Ponto. E depois, fazendo isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Falando para outras pessoas que, olha, não deixe... Esse jovem que... E eu me coloco no lugar desse jovem também como alguém que foi para a universidade. A universidade era um lugar que eu era um invasor, que eu estava ali, eu não devia estar ali, primeiro que eu negro, depois pobre, então esse lugar não era para mim. Mas eu fazia questão de estar lá, eu tinha que estar lá porque eu tinha um sonho maior, que era me formar como jornalista. Mas enfrenta essa mesma situação. Os amigos vão para a lanchonete, mas não te convidam. Vão fazer um churrasco no final de semana, entre eles, a galera da sala, 90 alunos na sala, mas você não é convidado. E o único negro na sala. Ou seja, eu vivi tudo isso que as pessoas falam aí, eu vivi. E outros tantos, né? Outros tantos, porém, a pequena parcela, tanto entre negros e pior ainda entre brancos. Vive essa realidade quando vão para lugares que não é para eles.
Não era lugar para mim. E esse jovem não era lugar para ele. Esse professor, eles foram abusados, foram intrusos, foram... o termo que quiser dá para isso. Mas até então sofria isso. Ano passado, eu entendi, de uma vez por todas, que a sociedade é racista, que eu tenho que levar meus sonhos à frente, os meus projetos eu tenho que levar à frente. Vai haver resistência, sempre há resistência, mas quando a gente começa a entender essa sociedade que a gente vive, a gente enfrenta esses desafios com mais força, com mais coragem e com menos, isso que é o mais importante, com menos sofrimento. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença, né? toda. Tomar consciência. Você sabe que está ali, mas está consciente. Que é por causa disso. Não só, aí também, no caso, como a gente está trazendo aqui, pessoas que estão adoecidas gravemente. Exato. Por conta de perceber que é por causa da cor da pele. Então, procura ajuda. Nós já indicamos o CVV, que é DISC 188, e também procurar o psicoterapeuta para poder se abrir. Alguém que consiga entender, que entenda que o racismo causa sofrimento, para poder ouvir essa dor. Exato. Vamos adiante. Bora lá. O testemunho, né? Eu já uma situação falei, agora você começa com o documento na página 3, Odair. Legal. O documento do Conselho Federal. Vamos lá, então? Vamos. O documento do Conselho Federal de Psicologia, chamado de Relações Raciais, Referências Técnicas para a Atuação de Psicólogos de 2017, que é 2017, né? Aborda as relações raciais apontando que o racismo, as desigualdades étnico-raciais e o racismo institucional são determinantes sociais das condições de saúde mental. É importante avisar que faremos apenas algumas citações desse documento, sugerindo que os interessados leiam todo o conteúdo que se encontra no site do Conselho Federal de Psicologia. Por meio de suas diretrizes oficiais, o Conselho estabelece que a psicologia brasileira tem o dever ético e político de combater ativamente o racismo estrutural e institucional. O documento do Conselho deixa claro que é preciso que os psicólogos e psicólogas compreendam como se dão as relações raciais existentes na sociedade e, principalmente, que há um sofrimento psíquico sutil e explícito presente no dia a dia da vida de pessoas negras, seja nas relações na escola, no trabalho, na família e também no esporte, no lazer, nos cultos religiosos, enfim, na sociedade de modo geral. Como exemplo do que aponta esse documento, na escola, crianças negras são frequentemente consideradas crianças problema, tendo menos atenção por parte de educadores. Elas são frequentemente encaminhadas para atendimento psicológico. E se o profissional não estiver atento ao fato de que existe racismo na sociedade brasileira, tratará a situação como se fosse um problema da criança e da sua família. Vale lembrar que crianças expostas ao racismo tendem a internalizar a rejeição social, o que se manifesta na negação da própria imagem corporal, baixa autoestima e queda brusca no rendimento escolar. Muito bem, vamos lá para a foto número 2. O documento, vamos lá? Não, é essa aí mesmo. Essa mesmo, doutora? Bento. Ah, é, verdade, né? É, Cida Bento. O documento do Conselho Federal de Psicologia cita Maria Aparecida Bento, que está na tela de vocês, psicóloga, escritora e ativista que estuda a branquitude e os mecanismos psicológicos que os brancos usam para manter seus privilégios econômicos e afetivos. Desde 2002, na sua tese, ela argumenta que os brancos em nossa sociedade agem por um mecanismo que ela denomina de pactos narcísicos. Mas o que é esse pacto? São alianças inconscientes, não é um combinado entre pessoas brancas. Esse pacto narcísico inconsciente recalca, por exemplo, a responsabilidade sobre a escravização dos negros e suas consequências, a falta de possibilidade de uma boa formação escolar, de uma casa decente para morar, um bom trabalho, poder comer bem, se vestir, enfim,
tudo o que não foi pensado no pós-abolição e que se arrasta por falta de condições econômicas dignas até hoje. Isso aí. Vamos chamar o primeiro vídeo, que ilustra também. Esse é o final. Isso. É isso. Do YouTube. É isso. Isso, depois eu falo. Possível a gente falar de saúde mental sem levar em considerações os fatores sociais que influenciam na vida dessas pessoas. Porque se você negligencia politicamente uma determinada população, aquela população, uma hora ou outra, vai morrer. Brisinha, pode parando. Aquela população, ela vai morrer. Aquela população... Ô, meu amor! Brisa quer participar do vídeo. O que leva um outro assunto das nossas políticas públicas de saúde, que é a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, artigo 3, parágrafo 1º. É isso? Artigo 3, parágrafo 1º. Fatores determinantes e condicionantes da saúde. Fatores que determinam a saúde de uma pessoa ou condicionam a saúde dessas pessoas. São esses fatores: alimentação, habitação, renda, lazer, saneamento básico, trabalho, educação, atividade física, meio ambiente, transporte, acesso a serviços essenciais. Como vocês podem ver, a maior parte da população que usa os serviços públicos, são dependentes dos serviços públicos, não tem serviços essenciais decentes para que a sua saúde mental fique, minimamente boa. Maria Aparecida Bento fala que o pacto narcísico inconsciente recalca a responsabilidade sobre a escravização. Mas o que significa recalque para a psicanálise? É o processo psíquico involuntário de afastar da consciência e manter no inconsciente ideias, pensamentos, desejos ou memórias que o ego considera intoleráveis, dolorosos ou ameaçadores. Segundo Cida Bento, também é notável haver algo como um acordo entre os brancos, regido por crenças como superioridade e meritocracia, de modo a justificar seus privilégios e as desvantagens dos negros. Agora na foto 3... Você vai encontrar do coletivo, né? Aí esse coletivo, foto bonita. Existe hoje no Brasil iniciativas concretas operando o que se convencionou chamar de aquilombamento da psicanálise. Essa foto retrata bem. Uma dessas iniciativas é o coletivo Cinema e Psicanálise nas Brechas. Em junho de 2025, aconteceu um colóquio brasileiro de psicanálise na Embaixada do Brasil em Paris. Psicanalistas, pesquisadores brasileiros e artistas do coletivo Cinema e Psicanálise nas Brechas. O colóquio foi organizado para debater temas como segregação, racismo e colonialidade, sob o ponto de vista da clínica psicanalítica brasileira. Durante o evento, ocorreu um grande mal-estar quando uma psicanalista francesa de prestígio abriu sua fala declarando de forma egocêntrica, aspas, "Não sei bem o que vim fazer aqui e o que vou falar. Sou europeia, branca, loira, de olhos claros e nascida em Paris. Sou sujeito", fecha aspas. Ela disse que não reconhecia a fala dos brasileiros ali como a voz dos psicanalistas, mas sim de sociólogos e políticos. É sempre politizando os assuntos, temas, né? Para os franceses, focar em grupos específicos como negros, mulheres ou pessoas LGBTQI+, destrói a ideia de que somos todos seres humanos iguais. Eles argumentam que essas pautas permanecem à sociologia ou à militância política, e não à ciência ou à psicanálise. Com essa visão, eles deslegitimam, diminuem as produções teóricas que nascem fora da Europa, doutora. Essa postura de retirar a validade da produção teórica desencadeou a reação imediata do grupo brasileiro. O coletivo
denunciou que a escuta europeia tradicional se fecha e se recusa a validar o conhecimento clínico quando o saber não fala francês e descentraliza a Europa como o eixo universal da psicanálise. Em julho de 2025, um mês após a fala da psicanalista francesa, o coletivo Cinema e Psicanálise nas Brechas publicou um manifesto por uma psicanálise decolonial. Não somos a senzala da sua casa grande. O manifesto demarca o basta em relação ao colonialismo intelectual, recusando a dinâmica onde a Europa dita as regras metodológicas e teóricas universais, enquanto o resto do mundo serve apenas como fornecedor de casos clínicos ou dados exóticos. O manifesto acusa os psicanalistas tradicionais da Europa de fingirem que a psicanálise serve igual para todo mundo, ignorando que o preconceito e a história de cada país mudam a forma como as pessoas sofrem. O coletivo Cinema e Psicanálise nas Brechas escreveu um manifesto para denunciar a violência que se disfarça de teoria, da arrogância que veste o manto da neutralidade, do colonialismo que insiste em ocupar práticas, instituições e discursos sob o nome de ciência. O sofrimento causado pelo racismo e pela história de dominação é uma ferida profunda que mexe com a nossa cabeça e com quem nós somos. Se um terapeuta finge que a história e o preconceito não afetam o inconsciente do paciente, ele está deixando de fazer psicanálise de verdade. Profundo, hein? Certo? Profundo. Vamos para a foto do livro. A Cor do Inconsciente, Significações do Corpo Negro, da Isildinha Batista Nogueira. Ela é a psicanalista que está sendo convidada para dar palestra, trocar conhecimentos de psicanálise e racismo no Brasil inteiro. Todas as instituições, escolas convidam. Nossa, Eu até vi um depoimento que ela está até cansada de tanto fazer esse trabalho de discutir psicanálise e racismo. Então, por isso que a gente fez questão de mostrar o livro. O texto do coletivo estabelece que a psicanálise tradicional falha quando se recusa a escutar o racismo estrutural como um estruturante psíquico. Apoia-se nas obras de Frantz Fanon e na tese de A Cor do Inconsciente, esse livro que está aí, de Isildinha Batista Nogueira, para afirmar que a clínica precisa descolonizar seus conceitos se quiser, de fato, emancipar o sujeito. A psicanalista defendeu sua tese de doutorado na USP em 98, com o título original Significações do Corpo Negro. No entanto, ela só conseguiu publicar essa obra em 2021. E ela rebatizou o livro, colocando A Cor do Inconsciente, Significações do Corpo Negro. Ela não conseguia publicar em 1998 porque os acadêmicos não deixavam ela colocar esse título, A Cor do Inconsciente. Nossa. Então, depois de 20 e tantos anos, é a obra que está mais sendo lida e estudada por psicanalistas, discutida, né, no Brasil inteiro. Aí temos a foto agora da Isildinha. Legal, Sam. Né? Próxima foto. Aí. Ela é a célebre psicanalista. Que orgulho, hein? Bom, então vamos lá, né? Eu fiquei olhando a foto. Fico encantada com a Isildinha. A psicanálise não é propriedade da Europa. Isildinha Batista Nogueira. Isso aí. Ela, vamos começar lá, né? Isildinha Batista Nogueira ensinou-nos que sustentar-se no mundo
que desqualifica a pele, a cultura e a memória, exige uma coragem que não se aprende nos manuais. A psicanálise não é propriedade da Europa, nem do Brasil, nem de um grupo racial, nem de uma classe social, nem de um determinado gênero. Vamos destacar a fala do psicólogo, psicanalista e professor Eduardo Santos, que encontramos numa aula na internet, e sobre o papel dos analistas negros. Ele diz... Não negros. Não negros, não negros. Porque se falar é mais fácil falar se fosse o psicanalista negro, né? Ele quer passar um recado para os analistas Não negros, né? Que faz todo sentido. A pior coisa que vocês podem fazer é se comportar como o branco culpado. Eu achei essa frase fantástica. O nosso não saber não pode ser pretexto para que a gente cruze os braços. A gente precisa pensar na formação de analistas não racistas que não reproduzam violência estrutural. Esse pensamento foi fantástico. Fantástico. E agora tem mais um vídeo, né, doutora? Isso, eu acho importante, aí a gente continua a reflexão. Aí, legal, Sam, a hora que você quiser. Pode. Então vamos lá. Como ser antirracista? Primeiro passo para pessoas brancas que querem ser antirracistas é assumir esse lugar de fala da pessoa branca antirracista, né? E aí precisa reconhecer que tem privilégio. É muito difícil. Primeiro, reconhecer que tem privilégio é reconhecer que o racismo existe, porque o que eu tenho escutado é que de racismo não existe, né? Ah, mas eu não assinei pacto nenhum da branquitude, não precisa assinar. Você colhe os frutos do pacto, certo? Então, não é uma escolha. Assim como a negritude também não é. Sim. Escolhi. Ser negra, nascer negra, sofrer racismo. Não é uma escolha. Branquitude é uma posição social de privilégio. Assumindo isso, vamos lá para as ações. É pensar o que é que você tem feito nas suas diversas camadas do cotidiano, né? Nas diversas dimensões de sua vida, para mudar essa realidade. Nas suas relações afetivas. Você tem amigos negros? Você convive com pessoas negras? Porque eu ouço pessoas dizerem assim, mas meu filho, minha filha não tem um amiguinho negro, mas por quê? Por que não tem? Você não tem amigos negros também? Você acha normal? Numa cidade como Salvador da Bahia, como a gente diz aqui, você não tem amigos negros e amigas negras? Vive numa bolha. E eu fico me perguntando qual é a responsabilidade que cada pessoa assume no seu cotidiano. Não preciso estar com a caneta na mão decidindo. Mas o que as pessoas têm feito para sair do discurso, quando há discurso, porque às vezes nem isso há, né? Do discurso de igualdade para a prática. Isso aí. Para quem deseja ir além do discurso antirracista superficial, olhar para o próprio sadismo e para a quebra da autoimagem de pessoa boa exige um mergulho ético sem concessões. A autoimagem de pessoa boa é o maior escudo que a branquitude utiliza para não se responsabilizar. Ela funciona como uma vacina. Você toma uma pequena dose de bondade, tipo lê um livro, faz uma doação, posta uma frase, né, na rede social, para ficar imune à acusação de racismo. Aceite que em uma sociedade racista a inocência é impossível. Você vai errar, você vai reproduzir lógicas coloniais e vai falhar. A honestidade psíquica dói, porque dói, destrói a ficção de quem achávamos que éramos. Mas é apenas a partir dessa demolição, dessa imagem, que uma postura ética real se torna possível. E eu gostaria de dizer que eu passei por isso. Eu sempre me enxerguei não racista, mas estudando o racismo e vendo o mecanismo como ele se processa na sociedade e dentro de cada um de nós, eu vi que essa pessoa boa, que eu sempre achei que eu fui, eu era racista. Eu passei a desconstruir esse racista dentro de mim. E eu sugiro que todo mundo tente fazer isso também. Então, vou aproveitar o comentário da senhora, dar uma boa noite para a Cláudia, Sam,
E a Cláudia perguntando, qual seria o primeiro passo para uma pessoa se tornar antirracista? É começar a ter consciência, assumir que o racismo existe na sociedade, faz parte. Não é um problema do negro, porque quem produz racismo? As pessoas brancas que tomam quem não tem a cor da pele branca também como inferior. Isso precisa acabar. O primeiro passo é ter consciência e respeitar a diferença de cor. Quem não tem a mesma cor que a sua. Acho que meio por aí, né? Tá dado o recado. Gente, vale lembrar que com o negro ou afrodescendente acontece também o trauma por testemunho. É quando o impacto psicológico ocorre mesmo quando não somos o alvo direto. Quando eu testemunho violência ou discriminação contra pessoas afrodescendentes, ativa em mim respostas cerebrais de trauma como se a agressão fosse comigo mesmo. 200 vezes já vivi isso. Outra situação que a gente percebe é que existe o desejo inconsciente de que as pessoas negras sejam sempre compreensivas, didáticas e pacientes. Nossa, daí você tá com um olhar de bravo. Você tá bravo? Tem que estar com aquele olhar, sabe? Vai virar um anjo para achar que tá bem, né? Outra situação que a gente percebe é que existe o desejo inconsciente de que as pessoas negras sejam sempre compreensivas, didáticas e pacientes. Nossa, como você é bonzinho, você não responde a nada, você obedece calmamente, faz tudo que a gente manda. Acontece que há sadismo em exigir que o desumanizado silencie a sua raiva para não perturbar a paz do branco. Não dá mais para o branco ficar nessa de esperar que pessoas negras sejam sempre mais tolerantes, resilientes, sorridentes e prontas para servir. Mas foi só uma brincadeira, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar bravo. Tá gritando por quê? Por que você ficou irritado? É isso, a gente vai dar para ir fazendo essas trocas aqui, doutora. Tem que acabar com isso, né? É preciso parar de olhar o racismo como um problema do mundo exterior e se perguntar: como eu participo ativamente da manutenção desse sistema racista? Aceitar a dor de descobrir que você abriga conteúdos hostis, sádicos e preconceituosos. Mas para que aceitar essa dor? É para redirecionar a energia do mal-estar para a prática, como, por exemplo, intervir em conversas racistas de outros brancos, abrir mão de monopólios de fala, ceder espaços de poder e apoiar financeiramente e politicamente a autonomia negra. Nós sabemos que quando uma pessoa branca faz uma piada racista, manifesta um preconceito velado. O silêncio funciona como consentimento. E sabemos que a pessoa branca que rompe esse silêncio, ela sofre sanções. Eu sei, eu já passei por isso e costumo passar, porque eu não fico mais em silêncio. Pode ser uma pessoa da família, pode ser um amigo querido, amiga querida. Eu não deixo mais passar em branco. Eu suporto o mal-estar que eu causo, né? É isso aí. Pagar o preço do desconforto, mas falar. Muito bom. Bom, doutora, temos que falar dos episódios, próximos episódios, né? Já estamos chegando ao final desse episódio. Memórias da escravidão, né? Nós vamos agora falar um pouco sobre o andamento, né, dessa série. Bom, acreditamos que os episódios de Memória da Escravidão sejam um instrumento de saúde mental coletiva e de reparação histórica. Preenche o vazio do apagamento do passado. Retiramos a dor do silêncio e colocamos para a memória coletiva. Por mais doloroso que seja, é preciso olhar de frente para o trauma, reconhecer o horror do que aconteceu, chorar os mortos e os saberes roubados. Tratar sobre a memória da escravidão não é ficar preso ao passado. Pelo contrário, é limpar as feridas do passado, deixar apenas uma cicatriz,
para viver o presente sem os fantasmas da melancolia colonial. Bem, ao menos é o que a gente pretende exibindo Exato. esses episódios, né, Odair? Nós vamos anunciar os próximos temas dessa série Memória da Escravidão, né? No próximo episódio, a gente vai falar da sociedade colonial no Brasil, branca, rígida, moralista e cristã, que tinha o corpo negro como tela de projeção da sua violência. Eu vou tratar dessa questão do sadismo dos senhores de escravos, e o Odair vai falar da rotina do escravizado no Brasil. Depois, no próximo episódio, nós vamos tratar sobre o luto da escravidão. É um conceito que descreve o processo de elaboração dos traumas históricos, das perdas humanas e da desumanização provocadas pelo regime escravocrata. E o Odair vai fazer o relato de como foi escrito a biografia do Bacuacua. Do Borramé. Legal. E aí tem depois o episódio 7, né? No caso, Fale. no episódio número 7, ou o 7º episódio, o último dessa série, para além do sofrimento e da violência, vamos falar da potência africana, da inteligência, da organização e da resistência. E aí eu vou ficar com os saberes africanos na construção do Brasil, doutora. Porque tem muito saber, tem muita inteligência, e nós vamos trazer isso também. Então, não vamos ficar só na dor, no sofrimento que foi esse período da nossa história, né? Nós vamos trazer também a potência e a inteligência dos africanos daquela época. Perfeito. Bem, a gente considera que isso tudo ajuda a pensar o racismo, refletir da onde vem. Foram 400 anos de muito sofrimento aplicado em cima das pessoas negras, e desvendar, mergulhar a fundo, como a gente está mergulhando, há de trazer uma mudança, uma conscientização maior, trazendo para a realidade que a gente vive hoje. Por que existe esse racismo horroroso na sociedade brasileira? Fechou. É isso. Dúvidas? Assiste o canal aí no Folha de Sumaré. Lá tem a playlist Afroconsciente. Todos os episódios estão lá. Doutora, obrigado mais uma vez aqui. Eu agradeço. Né? Nós vamos anunciar quando a doutora vai estar de volta aqui no estúdio, presencialmente falando com a gente. Esses episódios que ela anunciou, ela vai estar no vídeo e eu estaria aqui na sala. Brigadão, viu? Até mais. Sam, valeu. Soltou o cabelo aí, cabeludo. Legal, adorei. Gente, estamos encerrando mais um episódio, aqui mais um podcast Afroconsciente. Hoje, começando o primeiro episódio, Psicologia Antirracista. Mais uma vez, encerrando, deixar para vocês aí o nosso Pix, podcast Folha de Sumaré, @gmail.com. Mais uma vez pedindo para vocês se inscreverem no canal, deixar o comentário, tocar o sininho para receber as nossas notificações. Na próxima quarta-feira, às 17h30, estaremos de volta com o podcast Afroconsciente. Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau.